Quantas vezes você já sentiu um vazio dentro de si que nada parece preencher? Você acorda, cumpre suas responsabilidades, sorri para as pessoas, mas por dentro há um espaço que clama por algo maior, algo verdadeiro, algo que transforme realmente a sua vida. Talvez você tenha tentado buscar satisfação em conquistas, em relacionamentos, em realizações profissionais, mas aquela sensação de incompletude continua ali, sussurrando que falta algo essencial. A verdade é que fomos criados com um espaço em nosso interior que somente Deus pode preencher, e Ele deseja fazer isso através do seu Espírito Santo. Talvez você tenha tentado buscar satisfação em conquistas, em relacionamentos, em realizações profissionais, mas aquela sensação de incompletude continua ali, sussurrando que falta algo essencial. A verdade é que fomos criados com um espaço em nosso interior que somente Deus pode preencher, e Ele deseja fazer isso através do seu Espírito Santo. Jesus Cristo prometeu em João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esta promessa não é apenas para alguns escolhidos. Hoje, neste momento, você pode experimentar o que significa ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Você já se pegou lutando sozinho contra suas batalhas, carregando fardos que parecem esmagadores? Quantas noites você passou sem dormir, preocupado com situações que parecem não ter solução? Talvez seja aquela ansiedade que aperta o peito quando você pensa no futuro, ou aquele medo que paralisa seus sonhos. Pode ser que você esteja enfrentando um relacionamento quebrado, uma doença que não passa, dificuldades financeiras que sufocam sua paz, ou simplesmente um cansaço espiritual profundo que faz cada dia parecer mais pesado que o anterior. Você olha ao redor e vê pessoas aparentemente felizes e se pergunta por que sua fé parece tão fraca, por que suas orações parecem não ter a força que deveriam ter. Há momentos em que você tenta ser forte, mas por dentro sente que está desmoronando, fragmento por fragmento. A sensação de inadequação, de não ser suficiente, de estar constantemente falhando, rouba sua alegria e sua confiança. Você vai à igreja, canta os louvores, mas algo dentro de você grita por uma experiência mais profunda com Deus, por uma transformação real que vá além de rituais religiosos. Mas há uma verdade poderosa que você precisa compreender hoje. A Bíblia nos revela em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo não é uma sugestão ou uma possibilidade distante, é uma promessa garantida para você. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia abstrata. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É Deus habitando em você, capacitando você, transformando você de dentro para fora. Quando você é cheio do Espírito Santo, não está apenas recebendo uma bênção passageira, está sendo preenchido com a própria presença de Deus, com seu poder, com sua sabedoria, com sua paz, que excede todo entendimento. Pense em um copo vazio. Não importa quão bonito seja esse copo, se está vazio, não pode saciar a sede de ninguém. Mas quando é enchido com água pura e cristalina, transforma-se em fonte de vida. Você é esse copo, e o Espírito Santo é a água viva que Jesus prometeu em João, capítulo 7, versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Você deve entender
que ser cheio do Espírito Santo não é um evento único que aconteceu apenas com os apóstolos no dia de Pentecostes. É uma experiência contínua, um relacionamento diário, um encher constante que transforma cada área da sua vida. Quando o Espírito Santo enche você, ele traz consigo os frutos descritos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Observe como cada um desses frutos responde diretamente às lutas que você enfrenta. Onde há ódio e ressentimento, o Espírito traz amor genuíno. Onde há tristeza e depressão, ele derrama alegria inexplicável. Onde há ansiedade e tormento, ele estabelece paz profunda. Isso não é teoria religiosa, é a realidade transformadora que Deus quer operar em sua vida agora mesmo. Lembre-se de que você não precisa ser perfeito para receber o Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam na mentira de que precisam primeiro limpar suas vidas, consertar todos os seus erros, alcançar um padrão de santidade impossível antes de se aproximarem de Deus. Mas a verdade libertadora está em Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você percebe a simplicidade desta promessa? Tudo o que você precisa fazer é pedir. Deus, que é seu Pai amoroso, está mais disposto a dar o Espírito Santo a você do que você está disposto a receber. É importante que você compreenda também que o Espírito Santo não vem apenas para seu conforto pessoal, embora ele seja realmente o Consolador. Ele vem para capacitar você a viver uma vida que glorifica a Deus, para testemunhar com ousadia, para fazer a diferença no mundo ao seu redor. É importante que você compreenda também que o Espírito Santo não vem apenas para seu conforto pessoal, embora ele seja realmente o Consolador. Ele vem para capacitar você a viver uma vida que glorifica a Deus, para testemunhar com ousadia, para fazer a diferença no mundo ao seu redor. Em Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 19, Paulo ora: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa ser fortalecido no seu interior mais profundo, ter Cristo habitando plenamente em seu coração, ter Cristo habitando plenamente em seu coração. Quando você permite que o Espírito Santo o encha, algo poderoso acontece. As cadeias que prendiam você começam a se romper. Aquele vício que parecia impossível de vencer perde seu poder sobre você. Aquele padrão de pensamento negativo que dominava sua mente é substituído pela mente de Cristo. Aquela amargura que envenenava seu coração é transformada em perdão e compaixão. O Espírito Santo não apenas cobre seus problemas, ele os transforma, ele o transforma. A promessa em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 é clara.
Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você anseia por liberdade? Você quer se libertar das prisões invisíveis que têm limitado sua vida? O Espírito Santo é a chave que abre todas essas portas. Mas você pode estar se perguntando como isso funciona na prática. Como você pode ter certeza de que está sendo cheio do Espírito Santo? A resposta está em render-se completamente a Deus. Não é um processo complicado ou místico. É uma decisão de fé simples e sincera. É dizer a Deus: Senhor, eu reconheço que não posso viver esta vida cristã com minhas próprias forças. Eu preciso de Ti. Eu abro meu coração completamente para que Teu Espírito me encha, me guie, me transforme. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo nos instrui: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar seu corpo como sacrifício vivo significa entregar cada área da sua vida ao controle do Espírito Santo, permitindo que ele renove sua mente e transforme sua maneira de viver. Você deve saber que há um inimigo que não quer que você experimente esta plenitude. O diabo trabalha incansavelmente para mantê-lo vazio, distraído, derrotado. Ele sussurra mentiras em seus ouvidos, dizendo que você não é digno, que Deus não se importa, que nada vai mudar. Mas João capítulo 16, versículos 7 e 8, nos mostra a verdade. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo foi enviado especificamente para você, para convencê-lo da verdade, para guiá-lo em toda a verdade, para glorificar Jesus em sua vida. Não permita que as mentiras do inimigo roubem o que Deus tem preparado para você. Reflita sobre sua vida neste momento. Onde você tem tentado viver com suas próprias forças? Em quais áreas você tem lutado repetidamente sem vitória? Onde você sente aquele vazio, aquela sede que nada terreno consegue saciar? Estas são exatamente as áreas onde o Espírito Santo quer trabalhar poderosamente. Ele não vem para condenar você pelas suas falhas, mas para capacitá-lo a vencer. Em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, encontramos esta garantia maravilhosa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você é cheio do Espírito Santo, você anda segundo o Espírito, e não há mais condenação, apenas liberdade e vida abundante. Lembre-se de que ser cheio do Espírito Santo também significa ter acesso a dons espirituais que edificam, consolam e transformam vidas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7 declara: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você não é insignificante no reino de Deus. O Espírito Santo quer operar através de você de maneiras únicas e poderosas, usando você para tocar vidas, para trazer cura, para proclamar verdade, para demonstrar o amor de Cristo de forma prática e transformadora. A verdade libertadora é que você não precisa esperar mais um dia para experimentar esta plenitude.
não há lista de pré-requisitos impossíveis de cumprir. Não há período de espera ou processo de qualificação complicado. Tudo o que Deus requer é um coração sincero, arrependido e sedento por sua presença. Em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esta é a obra que o Espírito Santo realiza em você, não por seus esforços, mas pelo poder transformador de Deus operando em seu interior. Imagine como seria sua vida completamente rendida e cheia do Espírito Santo. Aquelas situações que hoje provocam desespero seriam enfrentadas com paz sobrenatural. Aqueles relacionamentos quebrados seriam restaurados pelo amor que o Espírito derrama em seu coração. Aquele chamado que Deus colocou em sua vida, mas que você tem temido seguir, seria cumprido com ousadia e confiança. Aquela alegria que você perdeu ao longo dos anos de luta seria restaurada em abundância. Isso não é fantasia ou pensamento positivo vazio, é a realidade disponível para todo aquele que crê e pede. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida abundante é vivida na plenitude do Espírito Santo. Você precisa compreender que ser cheio do Espírito Santo não significa que você nunca mais enfrentará dificuldades ou provações. Significa que você não as enfrentará sozinho. Significa que no meio da tempestade haverá paz. No meio da escuridão haverá luz. No meio da fraqueza haverá força. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 nos assegura: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quando você não sabe nem como orar, quando as palavras falham e a dor é profunda demais, o Espírito Santo intercede por você com gemidos que palavras não podem expressar. Você nunca está sozinho. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o momento de parar de tentar viver a vida cristã com suas próprias forças e permitir que o Espírito Santo o encha completamente. Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer hoje. Não permita que mais um dia passe vivendo aquém do que Deus preparou para você. A promessa está diante de você, clara e poderosa. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração, confessar sua necessidade e pedir com fé. Agora, vamos orar juntos. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está com você e ouve sua oração. Abra seu coração e ore comigo, crendo que Deus cumprirá sua promessa em sua vida agora. Pai amado, eu venho à tua presença neste momento, reconhecendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que conhece cada detalhe da minha vida. Tu és o Deus que enviou teu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, para me dar vida eterna, e que prometeu enviar o Espírito Santo para habitar em mim. Eu te agradeço porque tuas promessas são fiéis e verdadeiras, e porque tu não mudas. Eu me aproximo de ti hoje não por meus méritos, mas pela graça que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Senhor, tu sabes exatamente como eu tenho me sentido. Tu conheces cada luta que tenho enfrentado, cada noite de insônia, cada lágrima que derramei em secreto. Tu vês aquele vazio dentro de mim que eu tenho tentado preencher com tantas coisas,
mas que continua ali, clamando por algo real, por algo que somente tu podes dar. Tu conheces minhas fraquezas melhor do que eu mesmo as conheço. Tu vês as áreas onde tenho falhado repetidamente, onde tenho tentado ser forte, mas tenho caído. Tu sabes das batalhas que travo em minha mente, dos medos que me paralisam, das inseguranças que me impedem de avançar. Nada está oculto aos teus olhos, Senhor, e mesmo assim, tu me amas com amor eterno. Pai Celestial, eu oro para que neste momento tu me enchas completamente com teu Espírito Santo. Eu peço que teu Espírito inunde cada área da minha vida, cada canto escuro do meu coração, cada ferida não curada da minha alma. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo traga transformação profunda ao meu ser, renovando minha mente, purificando meu coração, fortalecendo meu espírito. Ajuda-me a render completamente minha vida a Ti, a não reter nada, a abrir todas as portas do meu coração para que Teu Espírito tenha controle total. Pai, eu oro para que o Espírito Santo me capacite a viver uma vida que glorifique Teu nome, a ser testemunha do Teu poder, a demonstrar Teu amor de maneira prática. Eu peço que Tu me enchas com ousadia para proclamar o Evangelho, com sabedoria para tomar decisões certas, com discernimento para reconhecer Tua voz. Senhor, ajuda-me a ser sensível à direção do Espírito Santo em cada momento do meu dia. Eu declaro neste momento que minha vida pertence a Ti, Senhor. Ti. Eu declaro que não mais viverei segundo meus próprios desejos e vontades, mas segundo a direção do Espírito Santo. Eu creio na promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz que receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre mim. Eu recebo este poder agora, em nome de Jesus. Eu declaro que sou templo do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu honro esta verdade e consagro meu corpo, minha mente e meu espírito para serem morada santa do Espírito de Deus. Eu creio que onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Eu declaro liberdade sobre minha vida agora. Liberdade de todo vício, de toda escravidão, de todo padrão de pecado que tem me dominado. Eu confio que o Espírito Santo está operando em mim, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a boa vontade de Deus, como promete Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Eu declaro que os frutos do Espírito começam a se manifestar em minha vida a partir de agora. Eu creio que amor genuíno, alegria inexplicável, paz que excede todo entendimento, paciência nas tribulações, benignidade para com todos, bondade que reflete o caráter de Cristo, fidelidade inabalável, mansidão que não é fraqueza, mas força controlada, e domínio próprio sobre minhas emoções e impulsos estão sendo produzidos em mim pelo Espírito Santo. Eu declaro que não mais andarei segundo a carne, mas segundo o Espírito, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, não há mais condenação sobre minha vida. Eu sou livre, eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Conforme João capítulo 16, versículo 13 declara: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu creio que o Espírito Santo me guiará em toda a verdade, me mostrará o caminho certo, me revelará a vontade perfeita de Deus para a minha vida. Senhor, eu oro pela minha família neste momento. Pai, eu peço que Tu derrames Teu Espírito Santo sobre meu cônjuge, sobre meus filhos, sobre cada pessoa que eu amo.
Que minha casa seja uma casa cheia da presença do Espírito Santo, onde teu nome é honrado e tua vontade é feita. Eu oro para que meus filhos cresçam conhecendo o poder do Espírito Santo em suas vidas, que eles sejam protegidos, guiados e capacitados pelo teu Espírito desde a infância. Pai, eu intercedo por aqueles membros da minha família que ainda não te conhecem, que ainda não experimentaram o novo nascimento. Que o Espírito Santo opere em seus corações, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, trazendo-os ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que minha vida, cheia do Espírito Santo, seja um testemunho poderoso para minha família, que eles vejam a transformação real que tu operas e desejem também experimentar esta mesma plenitude. Eu declaro que minha casa e eu serviremos ao Senhor e que o Espírito Santo reinará em nosso lar. Pai amado, eu oro também por aqueles que estão orando comigo neste momento. Senhor, tu conheces cada pessoa que está buscando ser cheia do Espírito Santo agora. Tu vês seus corações sinceros, suas necessidades específicas, suas lutas particulares. Eu peço que tu derrames teu Espírito sobre cada um deles de maneira poderosa e transformadora. Que ninguém saia deste momento da mesma forma que entrou. Que todos experimentem um toque real do Espírito Santo, uma renovação profunda, um enchimento genuíno que transforme suas vidas completamente. Senhor, eu oro especialmente por aqueles que estão enfrentando batalhas intensas neste momento, por aqueles que estão à beira do desespero, que pensaram em desistir. Que o Espírito Santo traga esperança renovada, força sobrenatural, fé inabalável. Que eles saibam sem sombra de dúvida que tu estás com eles, que não os abandonaste, que tens um propósito glorioso para suas vidas. Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu não nos deixaste órfãos, mas enviaste o Consolador para estar conosco para sempre. Eu te agradeço porque o Espírito Santo não é uma força distante ou impessoal, mas é Deus habitando em nós, mais perto do que nossa própria respiração. Eu te agradeço porque através do Espírito Santo temos acesso direto ao Pai. Podemos orar com confiança, podemos viver em comunhão íntima com Deus a cada momento. Eu te agradeço porque o Espírito Santo nos capacita a fazer coisas que seriam impossíveis com nossas próprias forças, a viver uma vida santa, a amar os inimigos, a perdoar o imperdoável, a ter alegria no meio da tribulação. Pai, eu reconheço que tudo isso é obra do teu Espírito em mim, não resultado dos meus esforços, e por isso toda glória e honra pertencem somente a ti. Eu te peço, Senhor, que mantenhas viva em mim esta consciência da presença do Espírito Santo, que eu não trate levianamente este dom precioso, que eu não entristeça o Espírito Santo com minhas palavras, pensamentos ou ações, que eu seja sensível à sua voz, obediente à sua direção, rendido ao seu controle. Ajuda-me a cultivar uma vida de oração constante, de comunhão contínua com o Espírito Santo. Que eu busque ser cheio do Espírito Santo não apenas hoje, mas todos os dias da minha vida. Que esta seja minha busca diária, minha prioridade constante, meu maior desejo. Pai, eu te entrego agora cada preocupação, cada medo, cada ansiedade. Eu declaro que o Espírito Santo é maior do que qualquer problema que eu enfrento. Eu confio que Ele me guiará através de cada tempestade, me sustentará em cada dificuldade, me dará vitória em cada batalha. Eu creio que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo é o selo desta promessa, a garantia da minha herança eterna. Eu descanso nesta certeza, eu me alegro nesta esperança, eu vivo nesta fé. Senhor, que minha vida seja um vaso útil nas tuas mãos, totalmente disponível para o Espírito Santo usar como ele desejar. Que através de mim o teu reino seja expandido,
Que vidas sejam tocadas, que corações sejam transformados, que teu nome seja glorificado. Não para minha glória, mas para a tua glória. Não pela minha força, mas pelo poder do Espírito Santo, operando em mim e através de mim. Que as pessoas vejam Cristo em mim, não por minha bondade natural, mas pela obra sobrenatural do Espírito Santo em minha vida. Eu te agradeço, Pai, porque sei que tu ouviste esta oração. Eu te agradeço porque creio que já recebi o que pedi, conforme Marcos, capítulo 11, versículo 24 declara: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Eu creio que neste momento fui cheio do Espírito Santo. Eu creio que teu Espírito está operando em mim, transformando-me, capacitando-me, guiando-me. Eu recebo pela fé esta promessa que tu fizeste. Eu me levanto desta oração diferente de como entrei, cheio do Espírito Santo, pronto para viver a vida abundante que Jesus prometeu. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu oro. Amém. Lembre-se das palavras poderosas de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Este não é um convite casual, é um mandamento direto de Deus. Você foi criado para viver cheio do Espírito Santo. Esta é a vida normal do cristão, não uma experiência reservada apenas para alguns especiais. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, e esse mesmo poder está disponível para transformar cada área da sua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, Paulo declara: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo poder que venceu a morte opera em você agora. Não há situação impossível para este poder. Não há cadeia que ele não possa quebrar. Não há vida que ele não possa transformar. Você orou, você creu, você recebeu. Agora viva na plenitude do Espírito Santo, dia após dia, momento após momento, sabendo que Deus está com você, em você, operando através de você para a sua glória. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva Amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe. Deus abençoe.